Seja muito bem-vindos a este programa. E eu gosto muito de trazer pontos para a gente refletir. Eu sou suspeita porque eu adoro contos, eu adoro histórias que faz a gente pensar, sair daquela caixinha, sair dali daquele normal que a gente está acostumado diante de algumas crenças ou cultura que a gente viveu. Então isso está muito inserido já na nossa vida. E quando a gente começa a sair dessa caixinha e olhar com uma outra perspectiva, que talvez a gente nunca parou para observar, ali a gente começa a expandir, ali a gente começa a crescer, saindo só daquele nosso padrãozinho convencional. Então por isso eu vou trazer esse conto para vocês e depois a gente vai conversar a respeito dele. Então vamos lá. Certa vez, um sitiante foi pedir ajuda a um sábio. Ele disse: "Está me acontecendo uma coisa horrível. Meu boi morreu e eu não tenho outro boi para puxar o arado. Esta foi a pior coisa que poderia me acontecer." E o sábio respondeu: "Talvez sim, talvez não." O homem voltou para casa e disse para todos os seus vizinhos. O sábio ficou caduco. Ele está tão claro de que isso foi a pior coisa que aconteceu comigo. E como que ele fala comigo desse jeito? No dia seguinte, como ele não tinha o boi, ele teve a ideia de amarrar o seu cavalo no arado. E foi muito melhor. Então ele comemorou. Que felicidade! Foi um mal que veio para o bem. Mas depois de um tempo, aconteceu outra tragédia. E ele voltou ao sábio. "Agora", disse ele, "o senhor há de concordar que foi a pior coisa que me aconteceu. Meu filho estava andando a cavalo, caiu e quebrou a perna. Assim, ele não pode mais me ajudar." O sábio então respondeu: "Talvez sim, talvez não." O sitiante ficou decepcionado e disse depois para a família: "Coitado desse sábio, ele caducou mesmo. Ele não sabe mais aconselhar. Claro que essa foi a pior coisa que poderia ter me acontecido." Passados alguns dias, chegaram tropas no vilarejo para levar todos os rapazes para uma guerra que tinha estourado. O filho do sitiante foi dispensado porque estava com a perna quebrada. O sitiante, então, mais uma vez, entendeu que nem sempre o que ele pensa ser o pior é realmente. Agora vamos trazer um pouquinho isso para o nosso dia a dia. Quantas vezes a gente reclama de uma fechada de algum carro que a gente tomou e a gente xinga, ou então de repente você está dirigindo, está com pressa e aquele caminhão começa a manobrar bem na sua frente e para todo o trânsito. Ou então muitas vezes aquela comida que você está preparando queima. Ou outras situações acontecem, falta aquele produto que você não tem disponível, coisas que saem do que você tinha programado. E naquele momento você fala: "Não acredito que isso aconteceu, né? Por que eu tomei essa fechada? Por que essa comida queimou? Por que qualquer coisa disso pode ter acontecido para mim?" E aqui a gente pode trazer a reflexão: será que isso tudo aconteceu de todo o ruim? Será que muitas vezes esse caminhão ter parado para manobrar na sua frente, vamos chamar aqui de anjos, mas não é o seu anjinho falando: espera, porque talvez tenha um acidente ali na frente e ele está te tirando daquele cenário? Então muitas vezes, ao invés da gente olhar aquele caminhoneiro e xingar o caminhoneiro, olhe para ele e fala:
Quem sabe o meu anjinho, neste momento, está vestido ali de caminhoneiro e ele está me protegendo de algo. A gente costuma ouvir esses relatos quando acontecem algumas tragédias ou alguns acidentes, como algum acidente de avião, que a pessoa de repente se atrasou, e não é o hábito dela se atrasar, mas para pegar aquele voo específico ela chegou atrasada, ou estava faltando algum documento e ela não conseguiu embarcar, ou o pneu furou no meio do caminho, e a pessoa se sente muito azarada naquele momento, por ter perdido um compromisso, muitas vezes por ter perdido aquele voo. E aí quando acontece aquele acidente depois, aparecem todos esses relatos. Como no próprio World Trade Center, né, nas torres gêmeas que caíram, que foi atacada, quantos trabalhadores que estavam normalmente naquele prédio, né, diariamente para trabalhar, e depois a gente teve vários relatos que alguns saíram aquele horário para buscar um café e não estava ali, outros estavam atrasados, outros estavam doentes naquele dia. Então, olha o ponto de reflexão. O que a gente costuma trazer como um ponto negativo, não necessariamente é. Então, naquele dia, vamos usar a situação do World Trade Center, que caiu, estar doente e ter ficado em casa, ou até mesmo estar num hospital naquele momento para passar com um médico, era muito melhor do que estar no trabalho. Então, olha quantas relações que, se a gente trouxer e passar a pensar no nosso dia a dia com essa reflexão diferente, a gente pode mudar um pouco da nossa rotina. A gente vai parar de reclamar, né? Então a gente vai parar de reclamar muitas vezes por bobagens, por situações que muitas vezes realmente podem acontecer no nosso dia a dia. Isso vai muito através do nosso pensamento, o que a gente determina, como a gente está enxergando aquela situação ou aquela história. Eu vou contar uma situação. É muito comum, muitas vezes, a gente trazer aquele dia, sei lá, você acorda e aí você, sei lá, tropeça, bate o dedo mindinho na beira da cama e aí já fala, não acredito, hoje não é meu dia. E aí o que acontece naquele dia? Ele não vai ser o seu dia, porque você já ali está usando essa afirmação, né? Vamos pensar, o universo não tem essa polaridade do bom e do mal, do certo e do errado. Se eu estou determinando que aquele dia para mim não vai ser bom, é isso que vai acontecer. E foi um momento muito específico. Eu trabalhava no banco nessa época. E eu lembro, sabe aquele dia que acorda tudo atrapalhado? Eu lembro que eu estava atrasada, e aí você coloca roupa, e eu tinha que trocar de roupa, que eu não lembro o que aconteceu, sujou por algum motivo. E aí eu já estava trabalhando, aquele dia parecia que a coisa não estava fluindo. Eu falei, mas esse dia hoje tem que acabar logo, porque ele tá terrível. Aí eu lembro que eu fui ao banheiro, e na hora que eu puxei a descarga, saiu, nunca tinha acontecido, eu já trabalhava há anos naquele ambiente. Quando eu puxei a descarga, saiu aquelas gotículas da privada e respingaram tudo no meu pé. Eu falei, mas não é possível, até a privada tá devolvendo essa água suja pra mim. E assim, já incrédula, indignada e cada vez mais falando, hoje o dia está uma porcaria. Continuando com essas afirmações, né? Determinando esse meu dia. Aí eu falei, eu vou tirar uma pausa. Eu fui no refeitório. O refeitório de lá tinha aquelas máquinas que vendiam alguns produtos. E eu fui comprar um iogurte. Sentei, abri o meu iogurte. E nisso tinha uma mosquinha, uma única mosquinha no refeitório, daquelas bem pequenininhas. Ela estava voando e eu lá, triste naquele dia difícil, tava tudo dando errado. Vocês já sabem onde foi parar essa mosquinha, não é mesmo? Claro que ela foi dentro do meu iogurte. Eu só tinha dado uma colherada. E essa mosquinha, claro que mergulhou com toda a vontade dela dentro do meu iogurte.
E eu comecei a chorar. Aquele momento, sabe quando chega num ápice? Você fala, meu, o que está acontecendo? Então, quantas vezes a gente determina o nosso dia, a gente critica, a gente reclama, e parece que naquele dia vai acontecendo mais dessas pequenas coisas, né? Então, aqui tem 2 pontos de reflexão. O que você está determinando para o seu dia? O que você está pensando para o seu dia? Qual afirmação, né? E aqui eu estou fazendo afirmação não positiva ou negativa, porque isso você pode trazer, o meu dia vai ser uma porcaria, você está se afirmando naquilo. E fatalmente, pelas questões de leis universais, você receberá exatamente desse jeito. E quantas vezes a gente reclama de coisas que a princípio parecem ser ruins e depois você fala, que bom que aquilo aconteceu. Né? Hoje, eu lembrar daquele dia que já fazem muito, não sei nem quantos anos, mas já faz muito tempo que isso aconteceu, me trouxe muito aprendizado. Hoje, com a visão e o ponto de vista que eu tenho, eu olho para essa história e ela é um incrível exemplo que eu mesmo passei. Sabe aquela, bem Lady Murphy, do que a gente vai vivendo aquele dia todo errado? Foi exatamente isso que aconteceu. Mas quem determinou isso? Fui eu, naquele dia. Foi uma escolha. Mas muitas vezes as nossas escolhas são inconscientes. E a partir do momento que eu começo a prestar atenção na vida de uma outra maneira, com outro ponto de vista, as coisas também passam a funcionar de outra forma. Então aquela vaga de emprego que de repente você tanto sonhava, você tanto esperava, você participou do processo seletivo, fez um monte de coisa, e aí o que acontece? Você não passa, você fica triste, só que você vê que a partir daquele momento surge uma outra vaga que aquela sim, era que encaixava perfeitamente com você. E se você já tivesse entrado naquela empresa anterior, você não teria tido a oportunidade de viver essas outras coisas. Então, quando acontecer alguma situação que você acha que é ruim, se pergunta, ela está ruim diante de que perspectiva? Eu só posso dizer algo se está ruim ou se está bom se eu tenho uma referência. Eu estou trabalhando aqui uma questão de polaridade. E para eu determinar o que é bom ou ruim, eu preciso de algo que determine essa polaridade. Certo? Então vamos dizer, usando lá esse exemplo de algum acidente aéreo. A pessoa estava doente e perdeu o voo. Isso é ruim, certo? A partir desse momento, sim, né? Como diz aquele sábio, talvez sim, talvez não. Esse avião caiu. Será que essa pessoa ter perdido o voo, ter ficado doente, foi uma sorte ou foi um azar? Foi bom ou foi mal? Então é essa reflexão que é importante a gente ter. Esses padrões que muitas vezes a gente já criou como certo ou como errado, como ruim, será que realmente é? Ou pode ser um livramento acontecendo? Pode ser outras infinitas possibilidades que estão se abrindo a partir daquele momento, a partir daquele espaço. Então aqui fica a reflexão para vocês se permitirem observar quando algo está andando no seu padrão de crença normal, que você agiria de uma determinada maneira, reflete e pensa. Será que não é o meu anjinho me livrando de alguma coisa? E começa a agradecer. Começa a agradecer essas outras situações que estão acontecendo na tua vida. Muda o teu padrão de pensamento. Já tem alguns programas que eu falo aqui para vocês dessa importância da gente começar a mudar o nosso padrão de pensamento. Porque se eu não mudo ele, é ele quem está determinando as minhas atitudes e as minhas ações. Então, por que não pensar de uma forma diferente? Por que não sair um pouco da nossa zona de conforto, do que a gente está habituado e acostumado, para viver
uma outra realidade. Pelo menos tentar. Eu aposto que se vocês fizerem isso, vai ficar muito mais leve para vocês. Porque não tem como a gente trazer essa reflexão pensando nessa visão do sábio, talvez sim, talvez não. Eu saio do meu julgamento. Eu saio do padrão de isso tem que ser assim ou isso é assim. Não. A coisa é do jeito simplesmente que está acontecendo ou que tem que ser. A gente tem uma lei universal que está habitando, né? Está trabalhando em relação a todos nós. Então, a gente vai andar a favor ou contra de tudo isso, né? Eu vou continuar brigando com tudo e com todos que de repente atravessar o meu caminho e talvez eu trazer a percepção de que isso está tirando o meu espaço, mas de repente isso está me livrando de algo. Para refletir sobre isso. Traz mais essa reflexão. Talvez sim, talvez não. Sai do seu julgamento. Quem já conhece aí as barras de Access, a gente tem uma ferramenta que é muito importante que a gente usa, que é uma frase para usar para essa questão justamente do julgamento, para a gente sair desse padrão do julgamento que é interessante ponto de vista. Então, quando eu me observo julgando algo ou alguém, eu posso trazer imediatamente esse pensamento. Que interessante ponto de vista que eu estou pensando dessa maneira. Então, de repente, eu estou observando uma situação e estou julgando essa situação. Me observei, né, vi que eu estou julgando aquela situação e eu falo, que interessante ponto de vista, que eu estou tendo esse ponto de vista em relação a tudo isso. Isso faz eu sair do padrão de julgamento. Isso faz eu sair dessa polaridade. Isso faz eu dar um passo para trás e começar a enxergar a coisa de uma maneira muito mais leve. E se a gente tiver uma vida muito mais leve, ela está muito mais alinhada com o nosso propósito, com a nossa expansão, está mais alinhado com a nossa essência. Quando a gente está brigando com todas as situações, com todos os julgamentos, julgando tudo como algo ruim, né? Como foi isso, a gente tem que falar que foi péssimo realmente que aconteceu, como o caso desse sitiante, isso daqui tem que concordar, porque foi terrível. E tem gente que gosta, né, de trazer isso muitas vezes. Agora você tem que concordar comigo. Isso foi péssimo, não foi? Tem gente que gosta de se valorizar nesse sentido, trazendo de que tá tudo ruim. Então fica como reflexão, como que você tá? Não observa nesse momento, que pode ser comum, você lembrar lá do coleguinha. Meu chefe é assim, meu colega de trabalho é assim, fulano da minha família é assim. Mas não é, porque se você entrou nisso e isso passou na sua cabeça, você mais uma vez acabou indo para o julgamento. Olha para você. O que você está fazendo? Qual é a sua atitude? Observa isso. Não dos outros, o seu. Você só tem o controle e o domínio de mudar alguma coisa que for sua. Não é fácil, mas esse é o seu poder. Agora, mudar o outro, julgar o outro do que ele está fazendo certo ou errado, não. Entramos em polaridade, entramos em julgamento. E quem vai dizer que aquilo é bom ou mal, certo ou errado? Reflitam sobre isso. Fica aqui esse convite para essa semana, para vocês trazerem essa frase de reflexão. Interessante ponto de vista para qualquer coisa que vocês julgarem. E começar a observar essas coisas ruins, entre aspas, a primeiro olhar, ao primeiro julgamento, como: será que não é o meu anjinho intervindo nessa situação, me tirando de alguma situação de risco? Começa a pensar assim, pelo menos essa semana, faz esse exercício. Eu garanto que vocês vão se sentir muito bem. E o que vocês precisarem, eu estou por aqui para qualquer informação.
E eu também vou querer saber como é que foi essa semana de vocês com esses interessantes pontos de vista, com essa reflexão diferente. Vai lá no meu Instagram e conta pra mim. Vai ter ali no meu feed o nome do programa e aí você vai lá e comenta embaixo que eu vou querer saber e assim eu consigo conhecer um pouquinho mais de perto vocês que estão aí me ouvindo. Então, gratidão demais para todos vocês que estiveram aqui. Eu me sinto muito honrada e muito feliz. É muito bom a gente poder dar a voz, falar o que a gente sente. E eu me sinto realmente muito honrada por você estar aí do outro lado. E se isso agregou, se isso ressoou com você de alguma maneira, de verdade, vem falar comigo que eu vou querer saber. O meu Instagram, vou deixar aqui para vocês de novo, então, para vocês irem lá conversar comigo, é Kazen Terapia Holística. Kazen é separado, tá? K-A separado, Zen Terapia Holística. Se o arroba for mais fácil, é @ka.zen_. E eu fico à disposição de vocês. Namastê, a deusa que habita em mim saúda o Deus ou a deusa que habita em você. Somos luz.